Olá a todos, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Hoje nós vamos falar sobre um novo material que está sendo lançado agora e que você vê aqui na tela. São os parâmetros nacionais da qualidade da educação infantil, apoiando contextos de interações, brincadeiras e linguagens, promotores das aprendizagens da equipe de comunicação e desenvolvimento das crianças Conviva Educação, de 0 a 5 anos. Estou aqui com a Beatriz Ferraz, doutora em Educação, diretora da Escola de Educadores e da Escola de Educação Infantil Global Me. E Patrícia Lueders, presidente da Undime Santa Catarina, presidente da Undime Região Sul e dirigente municipal de Blumenau, em Santa Catarina. Bem-vindas, meninas. Bia, você gostaria de dar um oizinho? Obrigada, olha, é um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que está assistindo a gente. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês o lançamento desse material que a gente fez com uma intenção que ele efetivamente pudesse ajudar todos os gestores, diretores escolares, coordenadores e professores para a gente garantir os direitos das nossas crianças. Então, prazer enorme, obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar dessa iniciativa. Obrigada. Patrícia. Olá, Bia, bom dia a todos que estão nos assistindo, Bia Ferraz também, dizer que é uma honra um time nacional estar presente, né, nesse documento, fez parte também desse documento, numa análise, em toda uma discussão, agradecer aqui a todos, como a Bia colocou, que acreditam e querem uma educação infantil pública de qualidade, e dizer que hoje, né, essa falta de documentos que a gente precisa garantir, preciso enaltecer e parabenizar, né, toda a iniciativa da Fundação, do movimento Todos pela Base, da Undime Nacional, para a gente estar criando essa documentação da educação infantil, até porque a última documentação que a gente teve foi a Base Nacional Comum Curricular, e a partir daí muitas dúvidas vieram para a primeira infância, e eu tenho certeza que esse documento ele vai facilitar o dia a dia do professor, do coordenador e do diretor, que esse é o nosso maior objetivo. Maravilha! Você encontra aqui na tela o endereço em que pode baixar o material no site do Movimento pela Base, mas eu vou repetir aqui também. É bit.ly, é um endereço mais curtinho, né? bit.ly/do-parâmetros-EI. O arquivo também está disponível na biblioteca da plataforma Conviva. O endereço também vai estar aí na tela. É bit.ly/parâmetros-conviva. Ao longo da transmissão, a gente vai repetir esses endereços, vai estar também nos comentários do vídeo, para que ninguém fique sem acessar o documento. E você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Então, vou começar a pergunta para a Bia. O material foi desenvolvido pela Escola de Educadores, instituição em que você é diretora, por iniciativa do Movimento pela Base e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com o apoio da Undime. Qual é o objetivo desse material? Bem, esse material, ele busca aproximar o documento dos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil da prática pedagógica, da organização do cotidiano com as crianças, com a intenção de que a gente possa promover práticas de melhor qualidade. O que isso quer dizer? Com a intenção de que a gente possa garantir que o cotidiano das crianças crie condições para os seus direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O que acontece? A gente teve, a partir da homologação da nossa base, a gente teve também uma revisão desses parâmetros nacionais. E essa revisão, ela foi muito importante, porque ela não considerou somente a nossa base, mas ela considerou também as nossas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que foi um documento, então, de 2009, posterior, né,
aos primeiros parâmetros. Então, a gente teve uma oportunidade, enquanto grupo que fez parte da reescrita desse documento, de revisar o que estava ali, a partir, então, dos princípios, dos conceitos, das orientações das nossas diretrizes, mas também colocar ele em diálogo com os indicadores nacionais de qualidade da educação infantil, que também foi um documento posterior às diretrizes, e, por fim, a nossa base, que é uma base que, pela sua abordagem curricular, referenda, reafirma todos os princípios das diretrizes e dos indicadores. Então, o material, os parâmetros em si, ele já é inovador do ponto de vista da forma como ele está apresentado, das áreas focais em que ele está organizado, e o que a gente buscou fazer com esse material que a gente está lançando aqui, foi uma perspectiva de como que a gente, o parâmetro, ele é um documento mais oficial, de orientação. Então, ele é mais genérico, ele não tem a pretensão de detalhar cada um dos princípios que estão ali. Ele é uma referência para que as escolas e as redes possam fazer isso. E a gente sabe que, muitas vezes, a interpretação, o uso desses documentos, eles são mais difíceis quando eles chegam na escola, pela própria linguagem que eles utilizam. Então, nós selecionamos duas áreas focais que estão diretamente relacionadas com a qualidade da ação do professor na relação com as crianças, da ação do professor na sua responsabilidade de criar todas as condições para que os contextos de aprendizagem sejam significativos para as crianças, e a gente fez isso, então, explicando cada um dos princípios e dos parâmetros em jogo, mas também buscando exemplificar como é que a gente encontra isso em contextos de prática pedagógica ou da gestão e da produção da documentação pedagógica que apoia o professor, escola, famílias e as próprias crianças no processo de aprendizagem que a gente precisa garantir. Maravilha! A gente vai voltar até alguns pontos que você já citou, mas já deu uma apresentação muito boa. Obrigada. Patrícia, retomando um pouquinho também o que a Bia falou em relação à base, né? Explica para a gente a importância dos parâmetros nacionais da educação infantil e como eles se relacionam à BNCC. Então, é importante, a Bia colocou muito bem, ele é um documento orientativo, né? Qual é o objetivo desse documento? Ele vai orientar os sistemas municipais. Cada município, cada estado vai ter o seu sistema, vai ter o seu currículo do estado, vai ter o seu currículo municipal, mas esse sistema, ele precisa de uma orientação. Então, ele vai estar aqui para assegurar, para nortear, para avaliar o próprio sistema. E aqui eu queria destacar, muitas vezes a gente pode achar que isso seja óbvio, mas não é. Os parâmetros, eles estão seguindo todas as legislações. E quando eu digo que tem que ser óbvio, muitas vezes a gente está sendo surpreendido enquanto educação, primeira etapa da educação básica, com alguns documentos que nos assustam. E o parâmetro nacional, ele traz aqui para nós todo um percurso formativo que a gente vai encontrar no parecer, na resolução de 99, na base. Isso também traz uma segurança para o gestor, né, seja o secretário de educação municipal, o secretário de educação estadual, onde ele vai encontrar essa legalidade nesses parâmetros. Isso é fundamental. E o importante, né, o que ele traz mesmo, o que está dentro da base, qual é a relação que ele faz com a base, é a criança enquanto protagonista do processo. Isso é fundamental. A base, ela traz muito isso, e os parâmetros, ele vem reafirmar. Em toda a escrita, a criança, ela é protagonista no processo. E é isso que a gente acredita enquanto qualidade da educação infantil. A Bia já colocou dos direitos de aprendizagens, as concepções, e também traz aqui os parâmetros, ele traz a importância da mudança de cultura dessa primeira infância, que também a gente encontra nos documentos legais, mas eu destaco muito aqui a escrita do parâmetro. A escrita dos parâmetros, ela está muito clara, ela está fácil, ela está objetiva. Sabe aquela leitura que o professor que está nos assistindo, ele vai pegar e vai começar a ler, e ele vai se perceber ali dentro, né? Porque as experiências e as vivências que ali estão escritas vão fazer parte do seu processo. Mas, enfim, né, o objetivo dos parâmetros é, sim, nortear, assegurar e avaliar o sistema municipal de ensino de cada cidade.
Muito bom. Eu queria agradecer aqui a presença de alguns municípios que registraram aqui nos comentários do vídeo a companhia que estão fazendo aqui para a gente. Então, Pomerode, Santa Catarina, Blumenau, Santa Catarina, Frei Martinho, Paraíba, Erval do Oeste, Santa Catarina, Águas Mornas, Santa Catarina, em peso, hein, Patrícia? Maceió, Alagoas, Garopaba, Santa Catarina, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, e aos pouquinhos eu vou falando também outros, Canarana, Mato Grosso, João Neiva, Espírito Santo, e aos poucos a gente vai agradecendo aqui a todos. Obrigada pela presença. Bia, os parâmetros, né, você começou a falar um pouquinho sobre isso, que eles abordam duas áreas focais da Base Nacional Comum Curricular, que é a 4, sobre currículos, interações e práticas pedagógicas, e a área focal 7, que é sobre espaços, materiais e mobiliários. Você pode nos falar um pouco sobre cada uma delas e de que forma que elas estão contempladas no material, nos parâmetros? Claro, claro. Vamos lá, foi a escolha dessas duas áreas foi uma escolha guiada por a gente saber que a qualidade dos processos, das interações no cotidiano com as crianças é um diferencial do ponto de vista da aprendizagem das crianças. Então, quanto mais a gente tiver orientações que promovam a qualidade dessas interações, maior chances de resultados do ponto de vista da aprendizagem e do desenvolvimento. A mesma coisa a gente também pode dizer em relação aos materiais, né, a oferta de insumo das escolas, ou seja, a presença de brinquedos, de livros, o contato com a natureza, o uso dos elementos da natureza como promotores de aprendizagem para as crianças, e isso organizado de forma intencional como parte dos contextos de aprendizagem. Então, a gente pegou as duas áreas focais que, de alguma forma, se relacionam diretamente com o planejamento do professor, com a ação intencional dele de antecipar bons contextos e ter, na prática, na ação, né, boas referências e escolhas para as tomadas de decisão que ele faz a partir da interação com as crianças, na busca de garantir o que a Patrícia disse aqui, né, que é o protagonismo delas. É um desafio para o professor colocar no cotidiano em prática os direitos de aprendizagem. Um direito muito importante que a nossa base traz é o direito de participação. Para a criança poder ser participar ativamente desses contextos, é muito importante que o professor crie as condições para que isso possa acontecer, né? E o que a gente vem aqui buscando com esse documento e tantos outros, né, que a gente vem aí lançando, estudando, é muito quais são as pistas que a gente pode dar para ajudar os professores a planejar e organizar junto com as crianças esses contextos. Então, do ponto de vista do que está presente na área focal dos currículos, das interações e das práticas pedagógicas, a gente conversa com o professor a partir de cada um desses princípios, buscando deixar muito claro por que eles são importantes, que impacto que eles têm do ponto de vista da aprendizagem das crianças. Então, todo o documento parte do mesmo princípio que a base parte, que é a teoria da aprendizagem guiando as nossas ações, a criança e a experiência no centro do nosso planejamento, mas ele traz ferramentas para isso. E a gente usa muito as documentações pedagógicas como ferramentas que, ao mesmo tempo, estão exemplificadas, tanto na ideia da forma como elas podem ser, também quanto no conteúdo, o que pode ter ali e que uso pode ser feitas delas. Então, é por meio de contextos da prática, do dia a dia, que a gente exemplifica cada um desses indicadores, cada um desses princípios e parâmetros que estão colocados no documento. Outra ferramenta que ele traz, que é muito importante, é dialogar também com imagens. Então, aqui já agradeço super a Patrícia, toda a rede de Blumenau, que disponibilizou para a gente fotos maravilhosas, que revelam, que exemplificam
esse espírito, essa energia e também esses indicadores que a gente precisa considerar no cotidiano, na relação com as crianças. Então, a gente consegue ilustrar de uma forma muito objetiva também aquilo que a gente está falando. Então, agradeço a Patrícia, mas agradeço também a Secretaria de Educação de São José dos Campos, que também abriu as suas portas para que a gente pudesse realizar também, fazer uma série de fotos junto com as crianças, em diferentes contextos, com professores e também com as famílias, e trazer para esse documento com essa intenção de poder ilustrar, ao máximo concretizar a ideia do que tem por trás dessas propostas. Os espaços, os materiais e os mobiliários, eles ganham, essa área, né, ganha muita riqueza quando a gente tem a oportunidade de trazer essas imagens para ilustrar esses princípios que a gente está falando, que os professores podem considerar para organizar o cotidiano, organizar esses ambientes. Mas as fotos, com certeza, também trazem ideias que ajudam muito a gente que está ali no dia a dia, na ação, a conseguir se inspirar e melhorar cada vez mais aquilo que a gente está fazendo. Muito bom. E nessa linha aí dos agradecimentos, eu agradeço também o Movimento pela Base, que nos ajudou muito na organização aqui, além do material, inclusive dessa transmissão. Patrícia, você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria pegar a fala da Bia, quando ela traz a importância dessa imagem. Manuel de Barros traz para nós, né? A imagem são palavras que nos faltaram. E o parâmetro, ele vai trazer isso. Se faltou alguma palavra, a imagem vai trazer essas palavras, né, Bia? Isso mesmo, com certeza, maravilhoso. Ilustrou muito bem, uma linguagem, né, o quanto a poesia também comunica e nos ajuda, junto com as imagens, com as palavras, com as emoções, a comunicar o que a gente está querendo garantir para as nossas crianças. Legal. Um dos aspectos também muito interessantes do documento que estamos lançando hoje, que são os parâmetros nacionais da educação infantil, é que ele traz relatos das práticas pedagógicas escritos em primeira pessoa, registrando com detalhes a interação das crianças. Como que foi, Bia, o processo de construção desses relatos e como que eles podem ser úteis ao planejamento pedagógico de outros educadores? Olha, foi um processo bastante desafiador, mas que a gente achou que faria muita diferença, como a Patrícia já falou. Torna um texto leve e um texto que realmente dialoga com aquilo que é o ofício do professor, que é o cotidiano, a prática, a relação com as crianças. Então, a gente considerou muito quais seriam as estratégias que a gente teria para fazer isso, e a escolha pela documentação, ela se deu em duas perspectivas. Primeiro, porque toda a abordagem das nossas diretrizes e da organização curricular da base coloca a documentação pedagógica num lugar muito diferenciado dentro da proposta educativa na educação infantil, né? Então, a documentação pedagógica passa a ser uma ferramenta muito importante para o professor, né? Mas também, como eu disse aqui, para as famílias, para elas interagirem e estarem mais próximas, realmente em diálogo com a escola, também para as crianças, porque ela é uma ferramenta que apoia o processo de aprendizagem das crianças, a memória de uma construção coletiva de um grupo, né? E para a instituição, porque a documentação pedagógica é um documento que convida, né? São registros que convidam para uma reflexão e para o fortalecimento de uma cultura institucional, né? Que é representada por meio desses diferentes atores que fazem parte, que são protagonistas aí na produção dessas documentações. A gente tem outro desafio aí, que é trazer esses relatos, porque a gente sabe que a gente está vivendo um período inovador. A nossa base, ela é recém, né, publicada, e nesse momento as escolas estão fazendo um exercício de refletir, de consensuar muitas das concepções e escolhas que a gente fez nacionalmente, tanto no processo de construção das nossas diretrizes, como no processo de construção da nossa base. Agora, as escolas estão fazendo também essa reflexão para tomadas de decisão, para escolhas que
possam garantir uma coesão no sistema educacional, né? Então, os parâmetros convidam com referências para como isso pode ser feito. E a gente entendeu que, como essas referências, elas estão sendo construídas, que nesse momento o que a gente poderia fazer seria construir relatos de prática que já se alimentasse de iniciativas que vinham buscando, então, aproximar o cotidiano e as práticas a esses conceitos, princípios e concepções que fundamentam a nossa abordagem curricular por campos de experiências. O exercício que eu, particularmente, escrevi, mas com a contribuição muito da Undime, que fez a revisão de todos esses relatos, né, me ajudando muito a trazer ideias e sugestões das redes, dos professores dessas redes, foi, a partir dessa minha prática de formação, de estar presente em diferentes estados e municípios, de ter acompanhado todo o trabalho de todos os estados no PRO-BNCC, tanto na construção dos seus currículos estaduais, como agora, na revisão das suas práticas pedagógicas, do projeto político-pedagógico das escolas, foi pegar um pouquinho de cada um desses relatos e experiências e materiais que eu recebia, né, dessas diferentes pessoas que atuam, militam aí, né, por essas nossas ideias da educação infantil, e transformar isso num contexto organizado, diretamente relacionado com o que os parâmetros estão trazendo. Então, a ideia aqui dos relatos seguiu essa proposição e essa intenção de estar próximo, de dialogar diretamente com a prática do professor. Perfeito. Eu vou falar aqui novamente o endereço do site do Movimento pela Base, em que vocês podem baixar esse material. Então, é o bit.ly /do-parâmetros-EI. Vou falar de novo. bit.ly/do/parâmetros. Oh, meu Deus, perdão, gente. bit.ly/do-parâmetros-EI. Está aqui também por escrito nos comentários do vídeo. E na biblioteca da plataforma Conviva, o endereço é bit.ly/parâmetros-conviva. Vou agradecer a presença de mais alguns municípios que estão aqui com a gente. Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, Ji-Paraná, em Rondônia, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Manuel Ribas, Paraná, Clara Marta Miracema, Rio de Janeiro, Biquinhas, Minas Gerais, Nova Campina, São Paulo e Porto do Mangue, Rio Grande do Norte. Patrícia, de acordo com esse novo material, que são os Parâmetros Nacionais da Educação Infantil, e os campos de experiências propostos pela BNCC, qual o papel do professor no trabalho com as crianças matriculadas na educação infantil? Então, Bia, independente da documentação, o professor ele sempre vai atuar enquanto mediador do processo de aprendizagem do desenvolvimento da criança. Isso a gente precisa deixar bem claro. Ele sempre vai mediar. E os parâmetros, né, a partir da base, ele traz esse protagonismo do professor enquanto mediador. E é o que a gente acredita e o que nós defendemos. E também deixar muito bem claro que os professores precisam saber que a primeira etapa da educação básica, a infância, ela é sim um espaço institucional. Então, o professor ele tem que ter essa clareza que a educação infantil ela é um espaço institucional, já está garantido, né? Ontem a gente teve aqui a aprovação do Fundeb, que depois a gente deve conversar um pouquinho também, vem trazer um novo diálogo para essa primeira infância, mas o professor enquanto mediador. E essa criança, né, construindo as suas práticas a partir do seu desenvolvimento, mas sempre voltado para essa criança singular, essa criança única. E os parâmetros, ele traz muito isso com a relação com a família. Nós temos várias culturas de infâncias, nós temos várias infâncias, e onde a gente tem várias famílias. Então, o parâmetro, ele vai trazer isso para nós, para que a gente possa, o professor, enquanto mediador do processo, ter este olhar
ter essa escuta, esse olhar sensível para que ele possa conhecer essa criança, e a partir do momento que ele conhece essa criança, conhece a sua cultura, o seu contexto familiar, ele vai ter um facilitador para que ele seja o mediador do desenvolvimento das habilidades da criança. E aqui também a gente precisa deixar muito claro que essa criança, enquanto agora, né, nós estamos passando um momento de pandemia, essa criança, ela vive a sua infância, independente da mediação do adulto ou não. Então, as infâncias não pararam, seja na casa da criança, seja com uma tia, seja com a avó, com quem que está sobre os cuidados, né? A infância, ela nunca para. Essa cultura de infância não para. Agora, a partir do momento que ela está numa instituição, que ela tem a mediação do adulto, o adulto tem que internalizar que ele, enquanto professor, ele precisa, sim, dar esse tom institucional. E quando a gente diz o tom institucional, aí eu trago aqui do cuidar e educar, que a base, ela veio reafirmar isso da educação infantil até o ensino médio. Nós tínhamos o cuidar só na educação infantil. E a base, ela traz para nós esse cuidado enquanto ser humano integral até o ensino médio. Então, esses dois elos, do cuidar e educar indissociável, ele vem reafirmar nos parâmetros com a parceria da família, com o respeito a essa família, com o respeito singular dessa criança, como eu mencionei antes, de diversas culturas de infâncias. Não dá para um professor hoje fazer um planejamento sem ele conhecer a realidade dessa criança e essa cultura de infância que ela traz da residência que ela vem. A partir do momento que ele cria esse elo, e aqui eu preciso reafirmar aos professores, gestores, né, que esse elo seja criado através da afetividade. Nova sempre traz para nós, né, a relação humana entre o professor e a criança e o adolescente, ela é fundamental para uma aprendizagem de qualidade. Então, se esse mediador, que é a função do professor, que está na base, está reafirmando nos parâmetros, se ele não trouxer essa relação humana para ser o protagonista enquanto mediador e deixar que a criança seja o protagonista do processo da sua aprendizagem, ele não vai conseguir. Então, eu sempre reafirmo, o olhar sensível, a escuta, e essa escuta, ela não pode ser só com a criança, não é só no momento da roda de conversa. Essa escuta, ela tem que permear todo o planejamento dessa criança, desde quando a criança chega, de quando a criança sai. Vamos imaginar agora, né, iniciamos as aulas lá em fevereiro, tivemos várias datas de início. Esse professor teve um momento muito curto com essa criança, vamos falar no máximo de um mês e meio. Ela precisa saber como que está essa criança hoje na sua residência. Então, olha o desafio para esse professor, ele teve um contato muito pequeno para saber como que está essa criança para estar desafiando. E os parâmetros, ele traz essas sugestões de como a gente vai poder fazer a presença da família nessa instituição de educação infantil. Bacana. Patrícia, você é presidente da Undime Santa Catarina, presidente da Undime Região Sul e dirigente municipal de Blumenau. Nesse contexto da pandemia, mas eu acho que você já respondeu. Você quer complementar alguma coisinha sobre em relação a como que o documento pode ajudar os professores nesse momento? Está contemplado? Não, então só para fazer falar um pouquinho, né? O documento, ele orienta, é um documento orientativo, né? Fiquei apaixonada pelo documento, né? Desde nós estamos, né, acho que alguns meses, né, dialogando com esse documento, e eu não vi a hora de poder fazer esse lançamento, porque o objetivo maior, eu tenho certeza, né, aqui, parabenizar o Luiz Miguel, presidente da Undime Nacional, a importância e a preocupação do professor Luiz Miguel de sempre a Undime fazer parte dessa criação de política pública. Eu sempre digo que a gente precisa criar políticas públicas de cidade, né, e não de governo. E os parâmetros, ele vem trazer essa orientação, seja na pandemia ou não na pandemia, mas o professor poder receber agora, no momento de pandemia, é muito interessante, porque aos professores que estão nos ouvindo, né, primeiro que o professor tem que entender, eu já falei que a infância não para, com a mediação do adulto ou não, a infância está acontecendo, só que ela vai ter o quê? Qual é o maior objetivo, né, hoje da instituição de educação infantil, do professor, durante a pandemia? A manutenção de vínculos. Ninguém aqui está dizendo que a educação infantil ela tem que ter atividades, ela tem que ter... Não, ninguém está falando nisso neste momento. A gente está falando que neste momento de pandemia, o professor ele tem que oportunizar momentos que vai fazer com que a relação afetiva, criança, escola, professor, instituição, se fortaleça. Por quê? Essa criança vai voltar.
independente da data, a criança vai voltar, seja em 2020, seja setembro, outubro, novembro, ou seja em 2021. Ela tem que se sentir segura. A partir do momento que esse professor, mesmo através de uma ferramenta digital, mesmo através de um contato de um material físico, ela consiga fazer com que essas relações de manter o vínculo com essa criança, que essa criança pertence a essa instituição, ela já ganhou, né, o desenvolvimento de aprendizagem dessa criança durante a pandemia. E os parâmetros, ele vai trazer isso também. Por mais que a gente não pensava que ia ter essa pandemia, os parâmetros, ele vai trazer possibilidades de experiências e vivências que o professor vai conseguir fazer com as famílias. Enfim, né, dizer a manutenção do vínculo e o olhar sensível, essa escuta, né, façam webs com as famílias, façam webs com seus alunos. A educação infantil é uma etapa que dificulta muito esse processo de atividade não presencial, porque a gente precisa muito da interação do adulto. E aqui a gente não quer substituir o professor enquanto pai e mãe, não é isso. Só que a gente vai precisar dessa mediação do pai e da mãe. Então, a gente tem que ter esse cuidado também do que a gente está oferecendo. Eu sempre digo, né, a todos, lá em Blumenau, eu sempre digo a todos os profissionais da educação, quantidade não é qualidade. Nesse momento, a gente tem que olhar para a qualidade da educação infantil. E a gente dialoga muito com os secretários de Santa Catarina, que neste momento a gente tem que, sim, dar uma pausa, ver o que é qualidade e que essa qualidade ela possa, sim, resultar em manutenção de vínculos entre família, instituição e criança. Muito bom. É importante ressaltar que a Undime e o Conviva não estão apoiando o retorno às aulas presenciais, porque sabemos da importância de seguirmos as recomendações da área de saúde. No dia 13 de julho, a gente fez uma videoconferência sobre os subsídios necessários ao retorno das aulas nas escolas e centros de educação infantil. Estamos indicando o link aqui na tela, e eu repito aqui, bit.ly/vídeo-e-infantil. Então, fica bit.ly/vídeo-e-infantil. Não é necessário ter cadastro no Conviva para assistir. Além da Patrícia Lueders, que está aqui conosco, tivemos a presença da Beatriz Abuchain, que é gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e da Raquel Franzin, que é coordenadora de educação do Instituto Alana. Você pode conferir a discussão na íntegra no YouTube do Conviva ou na galeria de vídeos da plataforma, nesse link que eu indiquei. Agora, Patrícia, falando sobre o Fundeb. Ontem à noite foi aprovado pela Câmara dos Deputados o relatório da PEC 15 de 2015 sobre o Fundeb permanente. O texto agora será encaminhado ao Senado Federal. Você poderia nos falar sobre a importância desse avanço para o financiamento da educação pública e o que está previsto de impacto para a educação infantil? Certo, Bia. Primeiro fazer um resgate rápido, né, sobre essa discussão e essa luta pelo Fundeb que a gente vem desde 2015, né, através da relatora Dorinha, fazendo essa discussão da PEC 1515. E aqui eu preciso agradecer a Undime, todos os secretários do nosso Brasil, pela mobilização a partir de sexta-feira, essa última sexta-feira, quando nós fomos surpreendidos, né, pela imprensa, aonde o relatório poderia ter mudanças, e mudanças totalmente negativas para a educação pública de qualidade. E ontem, né, quem acompanhou a votação que iniciou às 15h e foi terminar quase meia-noite, conseguiu sentir a força, né, que foi essa mobilização de quem acredita numa educação pública de qualidade apartidária. Isso a gente precisa deixar bem claro, ninguém aqui está fazendo defesa de partidos, o partido é uma educação de qualidade, e com certeza esse movimento apartidário fez com que os deputados de diferentes partidos votassem, né, todos favoráveis, tivemos apenas 7 votos que não foram favoráveis. Qual é a diferença, né? É claro que a grande conquista é tornar ele permanente. Isso era um desejo, ter, né, o Fundeb permanente enquanto direito constitucional dentro da legislação. Ele traz também o aumento, Bia, de 10% a 23%,
hoje nós tínhamos 10% da parcela da União, então ele vai chegar até 23% até 2026, e claro, a novidade que é esse olhar para a educação infantil. Mas aqui eu preciso chamar a atenção que a gente tem que ter muito cuidado, quem já teve a oportunidade de ler na íntegra o relatório da PEC 1515, ela traz um detalhe que a gente não pode permitir que no Senado tenha mudança. Teve esse olhar para a educação infantil? Teve, mas esse olhar da educação infantil, a gente tem que ter o cuidado para que a gente não tenha a terceirização da educação infantil. Então, eu reforço aqui o cuidado que possa ir para o Senado, que se mantenha esse texto, mas com certeza foi uma grande conquista, e ontem, né, final da noite, quase entrando nessa quarta-feira, era todos os secretários, os grupos, né, das redes sociais não pararam, da alegria que a gente teve de ter esse Fundeb, mesmo durante a pandemia, aprovado. Certo. E esse ano temos eleições municipais. Bia e Patrícia, o que vocês diriam aos gestores que estão nos assistindo sobre a importância da organização das informações das políticas atuais para promover a continuidade das iniciativas em 2021? Começar pela Bia, por favor. Bom, acho que essa pergunta ela é muito importante, faço gancho com algo que a Patrícia falou no início, apresentando aqui essa iniciativa e o documento, que é a importância da gente entender que, por muita sorte, muita luta, a educação infantil vem conseguindo, por meio dos diferentes documentos e legislações, seguir uma linha coerente e coesa em relação às escolhas que a gente, enquanto sociedade, tem feito a partir da nossa imagem de criança competente, curiosa, competente para aprender, plena de potencial, e como que uma escola se organiza para receber essa criança e garantir contextos que promovam a sua aprendizagem e o desenvolvimento ao longo da infância, na etapa da educação infantil, na perspectiva do alcance de um desenvolvimento pleno e integral para as nossas crianças. A gente vem mantendo essa coerência do ponto de vista dos nossos documentos e da legislação. É muito importante que, do ponto de vista das políticas, os gestores também promovam a continuidade. E promover a continuidade é pensar em espaços de formação continuada que efetivamente promovam a continuidade da experiência formativa a partir dessas orientações, né? Então, que a gente consiga formar uma equipe que esteja consensuada em relação a essas concepções, a esses conceitos, a esses princípios, e que esteja, para além de formada na perspectiva do discurso, também formada na perspectiva da prática e da crença, da representação, porque é muito importante que a gente mantenha essa postura e que tanto os professores como os gestores, eles tenham autonomia e bagagem de defender as escolhas que a gente vem fazendo diariamente, ano a ano, do ponto de vista das nossas políticas na área da educação infantil. A gente precisa ter um grupo de profissionais muito fortalecidos nesse sentido, para evitar rupturas, para evitar retrocessos de políticas que não são, ou projetos que não são formulados na perspectiva de um debate democrático, como a gente sabe que tem acontecido e tende a acontecer. Esses documentos e o que hoje a gente trabalha como referência foram documentos consensuados por grupos, por especialistas, por representantes das diferentes esferas que se responsabilizam de alguma forma pela qualidade da educação das nossas crianças, garantindo os seus direitos e os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o que eu diria é, por favor, usem esse material que é respaldado por toda a sociedade como uma referência para a continuidade da gestão do sistema educacional e das formações continuadas junto aos diferentes profissionais, atores que atuam, né, pelas crianças, pelo desenvolvimento integral das nossas crianças. Boa. Patrícia.
Então, para não ser repetitiva a fala da Bia, né, eu vou fazer uma fala um pouquinho mais direcionada aos gestores, aos secretários, né. Aqui a gente, primeiro, não podemos aceitar que a cada 4 anos, no que se refere ao município, a gente vai trocar de concepção e o que a gente acredita de educação infantil. Primeiro, que a gente já tem um plano nacional de educação, todos os municípios têm o seu plano municipal de educação, e como a Bia bem colocou, a gente precisa se fortalecer, independente da função que você esteja, né? Hoje eu estou secretária, sou efetiva coordenadora pedagógica, quando eu voltar para o meu local de trabalho, eu tenho que continuar fazendo essa defesa do que eu acredito enquanto infância, e aos secretários de educação, eles precisam pensar naquilo que eu falei antes, o secretário, ele tem que se preocupar em criar políticas públicas de cidade, e não de governo. Qualquer documentação, qualquer movimento que você faça, tenha a garantia em lei, faça lei, coloque dentro as unidades, façam alguma mudança, coloquem no seu PPP. Hoje, algumas unidades fazem algumas defesas na sua particularidade, na sua singularidade. Garanta no seu PPP. O PPP é a alma, é o documento maior daquela unidade. É claro que ele vai seguir as orientações, mas a importância aqui, eu queria deixar claro, da documentação. A documentação pedagógica ser dentro do Sistema Municipal de Ensino, e aqui a participação muito forte do Conselho Municipal de Educação, que é o conselho que faz a legislação dos municípios. Então, não dá para a gente aceitar que a gente vai ficar trocando, até porque a gente vem de o Brasil é um dos países que mais tem legislações positivas para a educação, só falta a gente colocar tudo em prática. Se a gente parar e olhar os países, a gente tem legislações melhores do que países de primeiro mundo, mas a gente não tem todas colocadas em prática. Eu vou pegar aqui a resolução de 99 da primeira infância, mas lá de 99, nós estamos agora em 2020. Quanto tempo, hoje que a gente consegue perceber, hoje que a gente consegue ver que a educação infantil ela é reconhecida enquanto primeira etapa da educação básica, que a gente não vê a diferença do professor da primeira infância para o professor do ensino fundamental, que esse professor também precisa ser reconhecido. Então, isso é fundamental. E nessa troca de governo, os professores têm que sim exigir isso. Os professores precisam sim ter essa garantia, porque a legislação vai ser a mesma, seja com troca de governo, seja troca de prefeito, vai ser a mesma, né? Então, aqui destacar a importância da documentação pedagógica para que a gente possa ter sim uma continuidade, né, do que é uma educação pública de qualidade na primeira infância. E só para destacar, no passado a gente discutia o Fundeb com o Vogel, né? Eu estava na comissão do Fundeb Nacional pela Undime, e o Vogel, que foi o nosso ministro interino por um tempo agora, e enquanto eu e o Alessio estava na defesa junto comigo, e eu dizia para o Alessio, a gente tem que bater martelo para a educação infantil, porque é a etapa, que eu digo que não é a etapa mais cara, é a etapa que mais investimento precisa, e é o que a gente menos recebe do governo federal. Então, ter esse reconhecimento, ele é fundamental, mas ele tem que ter também esse reconhecimento garantido enquanto financiamento. Ótimo. Então, hoje falamos de financiamento da educação, né, do Fundeb, falamos sobre transição de gestão e lançamos um material chamado Parâmetros Nacionais da Qualidade da Educação Infantil, apoiando contextos de interações, brincadeiras e linguagens, promotores das aprendizagens e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos. Como eu falei, esse material está disponível no site do Movimento pela Base e na biblioteca da plataforma Conviva. Eu vou repetir aqui o endereço dos dois sites e você acessa aquele que for mais conveniente. No site do Movimento pela Base, o endereço é bit.ly/do-parâmetros-EI. Na plataforma Conviva, o endereço é bit.ly/parâmetros-conviva. Está aqui na tela também, nos comentários do vídeo também. Então, Patrícia, Bia e a todos que estiveram aqui conosco, agradeço muito pela companhia. Esse vídeo continua disponível no Facebook do Conviva, será disponibilizado também no YouTube e na galeria de vídeos da plataforma. Por favor, divulguem nas suas redes e continuamos no www.convivaeducação.org.br para apoiar as secretarias municipais de educação no trabalho cotidiano. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. Bom dia para vocês. Até a próxima. Obrigada.